Salve, salve família, como é que vocês estão? Muito tempo que eu não apareço aqui no canal e a temporada vai começar, já estamos aqui. Eu estou muito ansioso para o que o Botafogo vai apresentar nessa temporada. Estou confiante sim no trabalho do Renato Paiva, apesar dele não ter feito um bom trabalho no Bahia. Estou confiante já pela base que foi montada, confiante nos nossos jogadores que ficaram do ano passado. E é isso, vamos confiar, a gente está aqui para apoiar, para torcer. Saiu a fala do Renato Paiva aí, quero comentar um pouco sobre isso. Também quero comentar sobre o jogador Mastriani. Eu sempre faço react aqui, né, do jogador e tudo mais. E não teria como reagir ao Mastriani pela temporada que ele fez no Atlético Paranaense. Uma temporada de lesão, uma temporada muito abaixo. Mas eu estou com os números dele aqui do SofaScore pelo América Mineiro, onde em 2024 ele teve 49 jogos, 22 gols e 5 assistências. Em 2023, 41 jogos, 21 gols e 1 assistência. Ou seja, cara, é um jogador que quando estava jogando no América Mineiro, eu falei que deveria vir para ser reserva do Tiquinho. Eu coloquei isso lá no Twitter e, sei lá, as pessoas estão falando mal dele justamente também pela temporada que ele fez no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está muito desorganizado, está com vários problemas de diretoria, várias paradas assim complicadas dentro do Atlético Paranaense, então também é um pouco complicado avaliar o jogador por causa disso. Um jogador que veio de 2 boas temporadas, aí aqui ele estava no Barcelona, se não me engano, esse aqui estava no Barcelona, ele tem 22 jogos e 4 gols e 1 assistência, aí no outro tem 14 jogos, 1 gol, e na outra temporada de 2018, 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um jogador que estava sendo bastante irregular, né, até a saída para o Atlético Paranaense. Então eu confio que se ele voltar à forma física vai ajudar muito. O Botafogo ganha muito pelas jogadas aéreas. É um jogador de área, é um jogador que pisa na área, que cabeceia, que chuta. É um jogador que eu gosto, eu particularmente gosto. E o Renato Paiva, quando ele faz a declaração dele que olha para o banco e não tem as mesmas opções que tem um Palmeiras, um Flamengo da vida, ele está certo. Não adianta a gente tentar se iludir falando, ah não, mas a gente já fez isso, já passou por isso ano passado e a gente agora tá em outra vibe, a gente passou isso, a mesma coisa ano passado. Sabe como é que é o Botafogo? Cara, a gente não sabe como é que é o Botafogo. O Botafogo tinha montado um time em 2022, foi para 2023, teve a pipocada lá e saiu de primeiro para quase que não vai para Libertadores, e aí a gente teve um 2024 mágico, onde a gente começou o primeiro turno, acredito que com um elenco melhor do que o que a gente tem hoje, porém o time titular, eu acredito que o time titular de hoje talvez seja melhor do que o time titular do ano passado. E aí eu tô falando de time titular, não tô falando de elenco. Tanto que o Almada, Gregor e Luiz Henrique chegaram, o Luiz Henrique já tava, Almada, Gregor e Igor Jesus chegaram no meio do ano. Agora a gente já está começando o ano com o Igor Jesus e o Gregor. Ou seja, a gente só está começando sem o Luiz Henrique e sem o Almada. Foi 3-2. Então, assim, o nosso time titular tá melhor do que o time titular do ano passado. O problema é o nosso banco. Ano passado a gente tinha mais banco. A gente tinha Júnior Santos, a gente tinha Tiquinho, tinha Eduardo. Tiquinho nessa fase era titular, Eduardo, se não me engano, era titular. Mas a gente tinha o Júnior Santos e o Luiz Henrique. Agora a gente não tem nem Júnior Santos nem Luiz Henrique. Então, realmente, o Renato vai estar certo. O nosso início de temporada vai depender realmente do trabalho dele e da gente conseguir encontrar os espaços, da gente conseguir fazer um bom início de temporada como a gente fez em 2023, para no meio do ano, com a chegada do Super Mundial, o Textor conseguir reforçar o time a ponto de que a gente termine a temporada com os jogadores em bom estado de saúde, porque vai ser muito desgastante. São muitos jogos agora em abril, muitos jogos. Então vai ser uma coisa muito desgastante e o Textor vai precisar investir. E o Botafogo tá com esse lance do Transferban, que, claro, já foi resolvido, mas que não deveria chegar a essa situação ao nível que chegou, porque isso descredibiliza um pouco o Botafogo no mercado, ainda mais por ser um valor muito baixo. Era um valor tão baixo que entrar por esse valor, tipo, como é que você quer vender um jogador de 10 milhões de euros se o Botafogo tava ali negando 460 mil dólares, entendeu? De pagar. Então, assim, é complicado, né? Tipo, você querer comprar uma casa de 10 milhões, sendo que você não paga nem 460 mil. Enfim. Mas acredito que isso será resolvido também. O Textor tem lábia para poder dar a volta por cima.
Eu tô gravando mais um vídeo mesmo porque tem tempo que eu não apareço aqui. E pra tentar colocar meu ponto de vista sobre o Mastriani, já que é um jogador aí que a galera falou que é muito abaixo. Pra mim era a reserva do Tiquinho, porque eu já não vi o Tiquinho pisando na área como o Mastriani pisa. E eu gosto de jogador assim, gosto de jogador de área, gosto de jogador que se cruzarem a bola vai ter alguém lá pra cabecear. E ele é esse cara. Pelo visto, o Renato Paiva gosta desse tipo de jogador, porque o Igor Jesus também vai jogar mais centralizado, mais na frente. Graças a Deus, não aguentava mais ver pivô correndo pela lateral do campo, cara, e não tem ninguém na área. Aí o Igor Jesus e o Tiquinho saíam da área para poder fazer o pivô, cruzavam para a área, não tinha ninguém lá. Agora a gente tem essa pessoa e óbvio que a gente vai precisar de gente calibrando o seu cruzamento. O senhor Vitinho precisa começar a acertar cruzamento. Não adianta mais o Vitinho entrar, botar um Mastriani na área e a bola não chegar pro cara. Mas é isso, quero saber como é que tá a expectativa de vocês aí pro início de temporada. Eu acredito que a gente vai fazer um início de temporada um pouco confuso pela quantidade de jogos que tem, pela falta de opções no elenco que também temos. Mas se o Renato Paiva conseguir encaixar o time, dá para ter bons resultados. Estou confiante na partida contra o Palmeiras, não é uma partida fácil, claro que não é, mas o histórico do confronto está beneficiando a gente. O Palmeiras vem mordido por ter perdido a final aí agora pro Corinthians, mas o Botafogo também tem um time, o Palmeiras não está jogando tão bem assim, então acredito que possa ser um bom jogo do Botafogo, uma boa estreia. Claro que se o Palmeiras ganhar também não vai ser surpresa nenhuma, são dois times, ótimos times, dois times também que os dois têm time para poder ganhar, não será surpresa nenhuma. Então, mas eu tô mais confiante aí no bom jogo do Botafogo em si. No mais é isso. Tô confiante nos jogos do Mastriani. Tô doido já para que ele comece a treinar. Acredito que em boa forma física vai brigar por titularidade sim, porque o Igor Jesus tá um pouco mais cansado, já tá um pouco mais desgastado. Acredito que ele precisa um pouco mais assim dar uma renovada, ter um cara ali à altura dele para poder brigar, para poder dar um gás. É um ótimo jogador, ótimo profissional, me amarro no Igor Jesus, mas acredito que tá faltando um cara de qualidade ali para poder brigar pela titularidade, entendeu? Porque o jogador bom, ele precisa estar sendo instigado sempre a ter um cara competitivo ali para poder tirar a vaga dele a qualquer momento. Infelizmente, os que estão chegando não são esses caras. O Juan Cruz não apresenta nada de positivo até agora, apesar de eu acreditar também que possa desenvolver ao longo da temporada, mas não chega para brigar. E o Mastriani pode chegar na mesma situação também, pode desenvolver ao longo da temporada, vai depender dele por causa das questões da lesão. Mas é isso. No mais, vamos para cima deles. Já garanti meu ingresso contra o Carabobo e espero que vocês estejam lá também, que a torcida esteja presente. E é isso, rapaziada. Vamos para cima, confiem no time. Aceitem a realidade também, a gente não pode esperar goleada em cima de ninguém, não no momento, a nossa realidade não é essa, a nossa pré-temporada foi muito abaixo do que deveria, é um time que está se construindo para a temporada ainda. O Renato Paiva tem a ideia de jogo dele, mas vai ter que se adaptar ao Campeonato Brasileiro, porque com o Bahia ele não se adaptou, o time do Bahia deixou muito a desejar, mas o elenco do Bahia, cara, o elenco do Bahia poderia ser horrível. Mas dá garantia de elenco bom também, nem sempre significa retorno. O cara tem que dar um jeito. Com o time limitado que ele tem que dar um jeito. O Jair Ventura tirou leite de pedra. O técnico, quando ele é bom, ele dá um jeito de tirar leite de pedra. Não vai passar tantos resultados ruins assim. E o Bahia tava com um time até que, ok, se você comparar o Botafogo da SAF 2022 com o Bahia também começou, não tá um nível muito atrás não. Entendeu? Eram dois times, assim, ruins, mas que não era para brigar para não cair, né? O Botafogo foi seguir a arrancada lá da quase Libertadores no meio da temporada para frente. Então é isso. Boa sorte ao Renato Paiva. Boa sorte ao Mastriani, que seja bem-vindo e que dê tudo certo pro nosso Fogão. E vamos para essa temporada que está só começando, agora que vai começar de fato. E espero que tenha alguma taça aí esperando a gente. Eu queria que fosse a do Mundial, né? Mas sejamos realistas, é a mais difícil. E Copa do Brasil tá mais competitivo, são muitos times. Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Galo, Santos.
Então acho que a Copa do Brasil também está muito mais concorrida. Vou optar aí pela recorrência de novo, né, da constância no Brasileirão e Libertadores. Acredito que são as nossas principais competições para esse ano, Libertadores e Brasileirão. Se você discorda, se você tem um comentário, eu sei que muita gente quer a Copa do Brasil, eu também quero, mas eu acho que hoje, pela estrutura dos outros times, muita gente investiu ano passado para cá, muitos investimentos, a gente ainda não está naquele momento onde algum time se lascou por ter investido mal. Na verdade, todo mundo pressionou de 2024 para 2025, e 2025 agora será o ano praticamente chave para muitos times que investiram, porque só um pode ser campeão do Campeonato Brasileiro, só um pode ser campeão da Copa do Brasil, só um pode ser campeão da Libertadores. E isso aí vai fazer com que muitos times que investiram não consigam ter o seu devido retorno, né? E aí começa a quebrar um monte de SAF aí, um monte de time que virou SAF. No mais, vamos torcer pelo Botafogo, que é isso que importa. Os outros times não cabe a nós. Valeu, rapaziada, tamo junto. Um abraço, falou e bom fim de semana. E vamos pra cima deles no domingo. É nóis!